Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Caio. Pessoal, o que muitos acabam esquecendo com esse novo conflito que está se abrindo com os ataques israelenses e os contra-ataques iranianos, nós podemos provavelmente, se isso não nos próximos dias se acalmar, nós vamos ter problemas na economia mundial. E com isso, logicamente, você que está em casa pensa que, beleza, isso, aquilo. Não, gente, você vai ser afetado de forma brutal. Se isso continuar assim, você vai sentir até no último canto do mundo. Tá? Porque o que agora está para vir, se os ataques continuam, pelo menos é isso que nesse momento está sendo espalhado, que o Irã vai tirar a última e única carta da sua manga e assim pressionaria todos os países do mundo, o que por sua vez pressionariam os Estados Unidos e Israel para diminuir ou até parar os ataques. Por quê? Porque o Irã pode sim fechar o Estreito de Hormuz. E lá, gente, vocês sabem, aqueles que se interessam, eles sabem que por lá o Estreito passam 20% da produção de petróleo mundial, gente. Sabe o que seria ou aconteceria ali? Não sei se vocês poderiam imaginar isso. A República do Irã aparentemente está considerando seriamente o fechamento da hidrovia estrategicamente mais importante do mundo. A ameaça já foi dada várias vezes no passado, mas eu acredito que agora é mais urgente do que nunca para a gente pensar muito bem o que vai acontecer nos próximos dias. Conforme relatado pela emissora estatal iraniana, o IRIN, o fechamento do Estreito de Hormuz está sendo intensamente examinado de acordo com Ismail Qusari, membro da Comissão de Segurança do Parlamento iraniano. Essa ameaça poderia agravar ainda mais a já tensa situação geopolítica no Oriente Médio e teria consequências devastadoras para o fornecimento global de energia. E vocês já sabem, né, que nós aqui na Europa, principalmente a Alemanha, país industrializado, locomotiva da Europa, né, até há pouco tempo atrás, agora já está, né? Nós já tivemos fortes problemas, comento constantemente para vocês aqui no nosso canal, com as respostas da União Europeia à invasão da Rússia à Ucrânia. Vários pacotes contra a Rússia fez com que nós, europeus, sentimos fortes consequências com alta inflação, altos preços, né, lógico, preços de energia absurdas, né, que fez com que, logicamente, muitas pessoas entraram na pobreza. Imagina o que significa isso agora, não só para os europeus, né? Imagina, mas também para o resto do mundo. Né? Para aqueles que já não têm nada, imagina. Tudo depende do petróleo, né, gente? O estreito localizado entre o Irã e Omã é a porta de entrada mais importante para o transporte global de petróleo. Todos os dias, aproximadamente 20% do petróleo bruto comercializado globalmente passa por essa hidrovia, que tem apenas 55 quilômetros de largura. Um fechamento faria os preços da energia dispararem e poderia desencadear uma crise econômica global que ofuscaria até mesmo as crises do petróleo da década de 1970. Talvez vocês lembram ainda, aqueles que têm mais idade, né? Lembram aqui na Alemanha, por exemplo,
nós tivemos os dias de domingo com a proibição de andar de carro, só poderia andar, logicamente, o exército, né? Ambulância, coisas extremamente necessárias para a comunidade. Agora você não poderia, a não ser que você vai ao trabalho como médico, etc., né? Lógico. E foi grave essa crise? Foi. Mas essa agora pode ser superior ainda. Historicamente, o Irã ameaçou fechar o Estreito de Hormuz diversas vezes, especialmente em períodos de tensões crescentes com o Ocidente. Mas, desta vez, a ameaça parece mais concreta do que nunca. A Guarda Revolucionária, a força ideológica de elite do Irã, possui inúmeros lanchas e mísseis com os quais poderia, teoricamente, bloquear o Estreito. Logicamente, se fizerem, vai haver uma resposta dura também do lado ocidental. Isso pode ter certeza. Mas, mesmo assim, pode realmente fazer com que a economia global sentirá isso fortemente. E tem aqueles que ganham com isso, logicamente, né? De novo, sempre tem aqueles que acabam ganhando, né? Com toda a miséria do mundo, né? Infelizmente, a gente tem que falar isso. Tem grupos, pessoas que com a maior miséria do mundo, eles ganham bilhões e bilhões. O que é particularmente preocupante é que essa ameaça surge em um momento em que o fornecimento de energia da Alemanha já está em terreno instável. As políticas energéticas equivocadas do governo alemão levaram a Alemanha a uma perigosa dependência dos mercados de energia voláteis. O fechamento do Estreito de Hormuz levaria os preços da energia a patamares astronômicos e poderia significar a sentença de morte final para a indústria alemã. Essas são as consequências, né? E o nosso governo, pelo menos até agora, o que eu ouvi, o que eu senti, vi, quietinho, gente. Parece que o nosso governo, ele simplesmente se entregou completamente. Um país, um governo que há pouco tempo atrás ainda era bem visto no mundo, tinha uma certa um certo respeito no mundo quando falou alguma coisa. Hoje em dia se tornou um país onde a maioria respeitam a Alemanha apenas só quando trazem bastante dinheiro. Senão, fica de lado porque sabem que os nossos líderes atuais realmente não têm muitas ideias para se colocar no mundo novo, né? Eles estão pendurados nos americanos, vamos dizer assim. Dependem totalmente nós, né? Aqui, país ocupado, né? Gente, a Alemanha, né? A locomotiva europeia ocupada, gente, um país ocupado após 80 anos. E não tiveram a coragem de dizer não, até aqui chega. Não, continua tudo da mesma forma. A ameaça iraniana ressalta a fragilidade do nosso sistema financeiro basado em promessas no papel. Se uma paralisação realmente ocorresse, não apenas os preços da energia explodiriam, mas a inflação também poderia sair do controle. É justamente agora que nós já estamos lutando contra a inflação no mundo, né? Isso ainda vai piorar a situação. E, logicamente, vai fazer com que os países ocidentais a situação pode se agravar. Vocês sabem que os países ocidentais, né, a grande maioria, se encontra em dívidas absurdas, né, que nunca poderá ser pagas, né, mas isso também não é o desejo. O desejo é fazer bastante dívida, levar a população num colapso, né, e aí começar uma outra estratégia. Pois é, gente. Forte abraço, mão no coração. Até no próximo vídeo. Vamos esperar esperar mesmo
que a situação novamente se acalma, mas eu tenho a impressão, né, que agora o Irã é para cair mesmo, né? Vamos ver. Talvez a esperança também desses ataques israelenses, que agora também a população iraniana, que está em parte descontente, também se levanta. Tudo isso nós vamos ver nos próximos dias, se isso também vai acontecer. E como é que vai reagir a China, a Rússia e talvez os países BRICS, né? Quem sabe, né? Porque já se tornou membro no Irã. Tudo isso nós vamos ver. Para mim, pode haver graves consequências. Vai ter uma onda de refugiados. Para onde? Sim, para a Europa, em especial para a Alemanha. Nós já temos milhares de iranianos aqui na Alemanha. E nós vamos sentir as consequências em dobro, né? Inflação, preços altos, indústria alemã quebrando e novas pessoas chegando. Número deve ser de milhares de pessoas. E, logicamente, aqueles que talvez pensam um pouco que nem o Caio, né? São de novo grupos que ganham com isso, né? Porque, afinal, a Europa, a Alemanha, como principal país economicamente, vai ter mais problemas e assim a Europa vai ser praticamente desligada e não tem mais força. O grande perigo, inoficialmente, né? Oficialmente a gente não pode dizer, mas inoficialmente, foi que se a Alemanha se unisse com a Rússia, poderia sim se tornar uma potência global sem igual, mas isso aconteceu agora que se deu um corte nisso. E com a grande invasão planejada, provavelmente, a Alemanha tem bastante dificuldades, a Europa, né? E tem problemas internos cada vez mais fortes. Vocês sabem disso, né? Vários ataques dentro dos países todos os dias, né? E assim, a Alemanha, a Europa está praticamente fora do jogo. Forte abraço, mão no coração, até mais.